Muito obrigado, pastor, pelo convite, por me dar a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos os irmãos de Pinheiros e além, né? Porque aqui tem pinheiros colonizando o mundo. Pois é, eu estou muito grato porque estes dias são dias especiais para mim. Eu não falei nos agradecimentos, mas eu vou falar agora. Porque nestes dias, especificamente no dia 22 de janeiro, vão fazer 28 anos desde o dia em que eu entrei pela primeira vez numa igreja adventista e pedi estudar a Bíblia com os adventistas. Aí me falaram que não sabiam se tinha um lugar na agenda para estudar comigo, mas finalmente falaram que sim, e aqui estou. Sou muito grato por isso. E hoje quero convidá-los então a estudar um trecho da Bíblia que já foi estudado aqui numa quarta-feira de oração, mas eu quero dar um ponto de vista um pouco diferente, mostrando também e aproveitando o fato de que a Bíblia é muito, muito rica e cada trecho pode dar 1 milhão de lições novas e infinitas lições novas para falar a verdade. Então, eu quero convidá-los ao livro do Êxodo, no capítulo 17, e nós vamos estudar os versos de 8 até o final do capítulo, do verso 16. São apenas 8 versos que nós vamos a estudar. Mas deixem dar um pouco de contexto. Os israelitas têm saído já do Egito, liderados por Moisés. Já passaram pelo Mar Vermelho, tiveram aquele momento de louvor, né, com Moisés cantando, com Miriam dirigindo as mulheres aí no cântico de louvor a Deus. Mas aquela euforia, né, acabou logo porque o povo começou a ter sede e reclamaram para Moisés que queriam água e não tinha água e teve um pequeno momento de rebeldia contra Moisés e contra Deus. E finalmente Deus ordenou a Moisés de tirar água de uma rocha. E o verso 7 do capítulo 17 diz que o nome do lugar em que aconteceu isso é Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Veio aquela dúvida, né? Aquela pergunta: está Deus conosco ou não? Às vezes uma pergunta que pelo menos vem à minha mente. Eu sei que vocês não, porque aqui, o fraco aqui sou eu, mas às vezes é uma pergunta que surge. E no verso 8 começa então o trecho que vai nos interessar hoje. E começa de uma maneira muito, muito intensa. O verso 8 diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então a primeira pergunta é: quem é este Amaleque? Bom, Amaleque é um povo. É um povo que originou-se a partir de Amaleque, justamente o neto de Esaú, irmão de Jacó. Então, os amalequitas eram parentes, eram primos com os israelitas. Mas, de repente, este povo Amaleque vem, por nenhuma razão, a propósito de nada, vem e ataca Israel. Mas o ataque que fez Amaleque foi bem, bem especial. Aliás, os detalhes estão no livro do Deuteronômio, no capítulo 25, nos versos 17 e 18, e rapidamente eu vou ir
para esses versos, eu vou ler. É Deus que fala através de Moisés e diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Eu estava lendo a Almeida Revista e Atualizada. A tradução brasileira vai dizer: e feriu a tua retaguarda todos os desfalecidos também. E a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que atacaram quando vocês estavam cansados e desanimados, e eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás de vós. E esta é a primeira coisa importante que tem, a primeira característica que nós vamos salientar do ataque de Amaleque. Amaleque, ele ataca os fracos. Por quê? Porque, bom, o povo ia caminhando e os mais fracos, os velhinhos, talvez os mais jovens, os que estavam doentes, começaram a ficar atrás. E quando veio Amaleque, foi eles, os fracos, os que estavam ficando para trás, os que Amaleque atacou. Ele não veio encarar os fortes, foi encarar os mais fracos, a combater os mais fracos, a matar os mais fracos. Isso claramente é um ato de covardia, né? Mas espera aí. A primeira coisa que a gente pode se perguntar é, afinal de contas, por que os israelitas estavam permitindo que os fracos, as pessoas idosas, ou até mesmo os doentes, fossem ficando para trás? Eu quero lembrar de uma das grandes aventuras que eu tive no Brasil, que foi um passeio, né, uma caminhada lá na Serra da Bocaina, organizada pela Igreja de Pinheiros. Eu não sei se ainda organizam, bom, o ano passado e este ano provavelmente não, mas não sei se ainda organizam passeios para Bocaina. Mas eu lembro que dessa vez eu fui. Estava a Josineia, naquele momento éramos noivos, e estava também a Josimeire, a minha cunhada. Osni provavelmente também estava nesse passeio. E eu lembro que quando começamos a caminhar, os líderes do grupo, da turma, me convidaram a ir com eles na frente. E eu me senti muito honrado, eu ia na frente com os líderes. O que entendi depois é que eles tinham feito esse convite porque eu era, na época, muito gordo, mas muito gordo mesmo. E eles achavam que eu ia ir devagar e que eu ia começar a ficar para trás. E eles queriam caminhar ao ritmo do mais fraco. E o mais fraco era eu. Então, extraordinário. E, na verdade, é assim como tem que ser, né? Quando os que são desbravadores sabem que numa travessia, numa caminhada, tem que ir ao ritmo dos mais fracos. Mas Israel não estava fazendo isso. Israel ia com vontade, com entusiasmo, caminhando e estava deixando os fracos para trás. E não é assim que tem que acontecer numa comunidade. E a igreja é uma comunidade. E nós temos que ter cuidado também que no nosso entusiasmo por chegar a Canaã Celestial, de atingir a nossa meta de encontrar Jesus, que também tenhamos cuidado de não deixar os fracos para trás. Não podemos deixar ninguém para trás. Temos que ir ao ritmo dos que caminham mais devagar.
É importante fazer isso. E é importante fazer isso nesta época, especialmente, nesta época de pandemia, em que as comunicações são à distância, que não podemos estar todos juntos no mesmo lugar. Quão importante é mostrar preocupação uns por outros. Eu sei que Pinheiros o faz. Eu conheço a igreja de Pinheiros, eu sei que Pinheiros é uma igreja que emana amor e carinho. Mas nunca é demais lembrar o importante que é não deixar ninguém para trás. Porque, como falava o coro do hino que cantamos, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Não, a ideia é chegarmos todos juntos em Canaã celestial. Então essa é a primeira ideia que eu queria apresentar para vocês. A necessidade de caminharmos todos juntos. Cuidar uns dos outros. Mas a história continua. E Amaleque está atacando. Então Moisés, no verso 9, ordena a Josué e lhe diz: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E vamos a parar a leitura aqui, porque temos coisas importantes a extrair do texto. Primeiro, a ver se me ajudam, eu não gosto de falar muito. Por que às vezes Moisés abaixava as mãos? Alguma ideia? Eu sei que vocês sabem. Se cansava. E por que se cansava? Vão pensando, né? Aliás, é um castigo manter as mãos, os braços esticados por muito tempo. É um castigo. Aliás, uma forma de tortura. E por outro lado, quantos anos tinha Moisés neste episódio? Alguém lembra? Tinha 80 anos, né? Tinha 80 anos. Então temos uma pessoa idosa de 80 anos com as mãos levantadas por muito tempo, os braços começam a doer e ele começa então a baixar os braços. Mas é dramático porque Moisés abaixa os braços e Israel começa a perder a batalha. O que fazemos então? Então, ainda bem que Moisés tem amigos, tem o irmão dele, Arão, e o amigo Hur, e eles pegam os braços de Moisés e seguram. E além disso, eles colocam uma pedra para que Moisés possa se sentar. Mas são Arão e Hur que seguram os braços de Moisés. E o texto aqui traz uma pérola, uma coisa fantástica, porque diz que um pegou um braço e outro pegou outro braço, e assim
lhe ficaram as mãos firmes. Quer dizer, as mãos tiveram, que podemos dizer que tiveram? Os braços tiveram auxílio. Tiveram que mais? Que outra coisa podemos dizer? Um apoio. Podemos dizer que tiveram firmeza, porque ficaram firmes. Que mais podemos dizer que teve? Que tiveram os braços? Aguente, talvez. Se fala aguente em português? Não? Parece que no sul do Brasil se fala aguente. De aguentar, né? De suportar. Tem aguente. Aliás, eu sei que em português aguante é a resistência que tem o barco às ondas do mar e ao vento. Então, deixe-me introduzir esta palavra. Os braços de Moisés tinham que ter aguante, firmeza, tinham que ter resistência por causa do apoio que davam Arão e Hur. Muito bem. Por que isto é importante? Porque a palavra que é traduzida por firme na versão Almeida, em hebraico é a palavra emuná. E emuná é a palavra que normalmente se traduz por fé. E deste detalhe é que eu quero tirar as lições da palavra de Deus para nós hoje. Porque muitas vezes nós pensamos que a fé tem que ser uma fé vitoriosa, que se eu tenho fé, tudo vai dar certo, que se eu tenho fé, vou conseguir vitória após vitória, sem ter uma derrota nunca jamais. Muitas vezes nós temos a ilusão de que fé significa atingir meus objetivos quase que sem esforço. Porque se eu tenho fé, eu tenho que ser vitorioso. Mas esta passagem nos mostra que muitas vezes a fé significa ter resistência, resistir a dificuldades, aguentar, suportar os tempos difíceis, suportar o cansaço, que às vezes fé significa que você está tão cansado de elevar os braços a Deus, que os braços estão a ponto de desfalecer e você tenta mais uma vez mantê-los elevados para o céu, mas os braços doem e você tenta resistir e está a ponto de desistir. E fé significa essa última tentativa de manter os braços para o alto. Fé muitas vezes significa resistir às dificuldades, mesmo não vendo quando as dificuldades vão acabar. Eu quero lembrar hoje da história de um amigo meu, um amigo muito querido aqui no Chile, que além do mais foi meu professor de hebraico. E ele agora é pastor de uma igreja luterana. Naquela época, na época da história, ele era parte da equipe pastoral de uma igreja anglicana em Santiago, no Chile. E um dia ele me liga e me diz: Alfonso, sabe, eu preciso falar com você, eu preciso falar com alguém, estou passando por uma crise de fé enorme. Pode você vir passar o final de semana na minha casa? Eu fui para Santiago. Santiago está a 120 quilômetros de onde eu moro. E fui passar o final de semana com ele. E, bom, conversamos um pouco. Eu cheguei a sexta-feira à tarde.
Já tinha decidido sábado não ir à igreja porque eu ia dedicar o dia com meu amigo. Íamos estudar juntos a Bíblia, tínhamos coisas por estudar. E nessa manhã de sábado, antes de levantar, eu peguei minha Bíblia em hebraico e comecei a ler esta passagem que estamos estudando agora. Eu percebi que nessa passagem aparecia a palavra emuná, que normalmente se traduz por fé e que aqui aparece como significando firmeza. Eu levantei rapidamente e mostrei para o meu amigo, olha o que diz aqui. E quando ele leu, começaram a sair lágrimas aos olhos dele. E ele me falou, Alfonso, eu até agora, eu tenho sentido o chamado de Deus. Eu tenho colocado os meus planos aos pés de Deus. Eu tenho pedido sinais, eu tenho certeza que Deus tem aprovado os planos. Mas meus planos têm ido ao fracasso, têm fracassado uma e outra vez. E eu tento de novo e fracasso de novo. Eu tento uma vez mais e mais uma vez vem o fracasso. E eu já quase não acredito. Ele, se preparando para ser pastor, fazendo parte da equipe pastoral de uma igreja, estava perdendo a fé. Porque ele acreditava que quem tinha fé tinha que ser sempre vitorioso. Mas esta passagem lhe ensinou, meu amigo, está nos ensinando a nós que muitas vezes fé é resistir ao fracasso, é resistir os tempos ruins, é resistir ao vento contrário, é resistir às dificuldades, tendo os braços cansados de tanto elevá-los aos céus, os joelhos gastados de tanto ficar ajoelhado orando para Deus. Fé é resistir. Mas muito mais importante do que isso, este texto nos ensina que a fé não é para ser vivida sozinho. A salvação é pessoal, sem dúvida nenhuma. Mas a fé, a salvação é vivida em comunidade. E para isso serve a igreja. E na igreja nós temos que aprender a segurar os braços uns dos outros, como Arão e Ur fizeram com Moisés. Temos que aprender que muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Precisamos a ajuda dos nossos irmãos. Como cantava Paul McCartney, o irmão Paul, no álbum Sgt. Pepper's, com uma pequena ajuda dos meus amigos, uma música dos Beatles, with a little help of my friends. Vamos chegar ao céu com uma pequena ajuda dos nossos amigos. E nós, muitas vezes, temos que aprender a segurar os braços de alguém. Mas não é só isso. Muitas vezes nós temos que segurar os braços do líder. Era Moisés, era o líder do povo que precisava que alguém segurasse os braços dele. Porque o líder também é humano. O líder também cansa. O líder também fraqueja. O líder também chora. E às vezes o líder tem que aprender a pedir ajuda. E a comunidade tem que aprender a segurar os braços do líder. Porque uma comunidade, principalmente uma igreja, uma comunidade não é um lugar onde um cuida de todos. Não. Isso é um império. Uma comunidade é um conjunto de pessoas em que todos
cuidam de todos. Sem dúvida, o líder tem responsabilidade, mas as outras pessoas da comunidade, os outros membros da comunidade, temos a responsabilidade de cuidar um dos outros, incluído o líder. Felizmente, Moisés teve os amigos, né? O irmão dele, Arão e Hur, para segurar os braços dele. Finalmente, a batalha foi ganha pelo povo de Israel, conseguiram a vitória. Mas eu quero pular até o verso 16, porque o verso 16 diz: E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Hoje não vou falar para vocês da guerra contra o Amaleque, o que é e quais são os detalhes, mas o que sim precisamos saber é que neste mundo temos uma guerra constante, e é Deus que tem essa guerra constante. Às vezes essa guerra é interna, contra as nossas próprias dúvidas, com as nossas próprias fraquezas, e às vezes é uma guerra externa, contra as dificuldades que vêm contra nós. Mas Deus tem uma guerra constante de geração em geração contra Amaleque, né? A nossa teologia fundamental é o conflito dos séculos, né? Deveríamos saber isso bem. E como disse a irmã Roberta Sá, numa música que eu não achei no inário, ela diz: erra quem sonha com a paz, mas sem a guerra. E ela tem razão. Tem razão. Neste mundo temos que estar preparados para os momentos difíceis. Temos que estar preparados para uma luta constante, para finalmente, quando Jesus voltar, sejamos partícipes da grande vitória que ele conquistou e podamos viver juntos para sempre. E o meu desejo é que todos nós cheguemos lá juntos, ao mesmo tempo, unidos, tendo cuidado um dos outros e que possamos viver com o nosso Deus para todo sempre. Amém.